Olá, gente do Coração Verde e Amarelo, sou Cleiton Basso e esta é mais uma edição do Jornal Folha do Brasil, com notícias importantes da nossa nação. Fique ligado. E o convite para que você faça a sua inscrição em nosso canal. Inscreva-se e acione o sininho das notificações para receber em primeira mão os avisos das publicações. Também clique em Seja Membro para contribuir com o canal Folha do Brasil. Vamos agora às principais notícias da edição de hoje do Jornal Folha do Brasil. E depois dos encontros no BRICS envolvendo os presidentes do Brasil e da China, o gigante asiático colocou à disposição do Brasil mais de 100 bilhões de dólares para uma nova rodada de investimentos em nosso país, valor que pode vir a financiar projetos de infraestrutura. A China também manifestou o desejo de ampliar a oferta de crédito para o agronegócio e indústria no Brasil. O Ministério dos Transportes da China assinou acordo com o Ministério da Infraestrutura do Brasil para a elaboração de projetos em investimentos. Coisas grandes certamente virão de todos esses contatos. O Brasil está se reposicionando no mundo e, principalmente, se reposicionando frente a países estratégicos e dispostos a parcerias. Isso também é uma demonstração de que estão percebendo a importância do nosso país e a perspectiva positiva de futuro que o Brasil tem perante o mundo. O governo federal está aí atento a isso, está multiplicando esforços para que o nosso país avance. O governo federal está destinando 144 milhões de reais para assegurar a execução de serviços do projeto de integração do Rio São Francisco. Outras obras que garantirão também o abastecimento da população nos estados de Pernambuco, do Ceará, Paraíba e de Alagoas. Com esses recursos, os investimentos em projetos para reforçar o abastecimento de água no Nordeste somam 1,4 bilhão de reais em 2019. O montante contabiliza investimentos para a operação e manutenção da transposição do Rio São Francisco nos dois eixos do projeto, Norte e Leste, a recuperação de reservatórios considerados estratégicos e outras obras para ampliar a oferta de água na região. Além de viabilizar o fornecimento de água, a execução das obras gera emprego na região Nordeste. Em Pernambuco, foram aplicados 24,2 milhões de reais no ramal do Agreste, eixo leste, que emprega 2,6 mil trabalhadores. Só no estado, a obra leva a água do São Francisco a mais de 2,2 milhões de habitantes em 68 municípios. Também este ano, os investimentos somam cerca de 77 milhões de reais no Cinturão das Águas do Ceará. Já o Canal do Sertão Alagoano totaliza 84,1 milhões de reais em investimentos em 2019. Na Paraíba, o projeto Vertente Litorânea tem um total de 36,3 milhões de reais de investimentos do Ministério da Infraestrutura e Desenvolvimento Regional, também em 2019. E é algo tão bonito, gente, isso, e até emocionante. Tanto é que o presidente Jair Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais a alegria de um brasileiro comemorando a chegada das águas. Sargento Neto, vereador de Campina Grande, vendo essa cena, as comportas abertas da EBV6, a água do Rio São Francisco chegando aqui na barragem de Campos, tá merecendo o quê em homenagem ao nosso presidente e ao ministro Canuto? Com o vídeo, o presidente escreveu: obras que não param, levam água ao nosso Nordeste. Nossos parabéns ao ministro Canuto. Em entrevista, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que o ódio manifestado contra ele advém não de pessoas, mas de robôs, ou seja, perfis falsos. Ou, em outras palavras, o povo brasileiro não tem nenhum problema com ele em relação às suas práticas de habeas corpus e liberdade a suspeitos de crimes ou até condenados. Muito menos de ter ele votado contra a prisão em segunda instância. Gilmar Mendes disse: quanto ao Twitter, isso é um mundo das fake news. Acabo de ver, antes de vir para cá, que toda essa onda foi causada por 1.700 perfis
Portanto, são robôs que estão fazendo isso, essa onda toda. E a imprensa acaba por supervalorizar isso. Mas isso faz parte. Eu estou de bem com a vida. Sou reconhecido na academia, seja aqui, onde for, na Alemanha, Portugal, Espanha, Estados Unidos. Sei do meu papel no Supremo Tribunal Federal, declarou Gilmar Mendes. Tá bom, no próximo domingo, dia 17, será possível analisar se ele tem ou não razão, já que devem ocorrer várias manifestações pedindo o seu impeachment. Se são de pessoas ou se são de robôs. A propósito, a Justiça do Mato Grosso do Sul concedeu nesta semana o primeiro alvará de soltura a um preso com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, beneficiando um condenado por homicídio ocorrido no dia 20 de fevereiro de 2016, em Campo Grande. Os resultados do voto dos senhores Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber e Marco Aurélio se espalham por todo o Brasil. Em Cascavel, no Paraná, com base no novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Justiça determinou a soltura de um homem condenado a 29 anos por tirar a vida de um policial federal. E enquanto neste domingo muitos brasileiros devem ir às ruas lutar para acabar com a impunidade no Brasil e pedindo o impeachment de Gilmar Mendes, outro evento também está marcado para este domingo, dia 17, no centro de Recife, onde deverá acontecer um encontro denominado Festival Lula Livre, que terá a presença do próprio. Mas o que polemizou esta semana é que entre os nomes com participação confirmada pelo Instagram oficial do Instituto Lula está Johnny Rocker, que em outro momento do tal festival disse palavras que vão contra os princípios de quem professa a fé cristã. Sem comentários. Aliás, na reunião da Executiva Nacional do Partido, realizada em Salvador, do partido PT, Lula afirmou que o seu partido não deve se diminuir nem criticar a si mesmo. Quer dizer, nem reconhecer os bilhões desviados da Petrobras e do governo brasileiro. Jamais. Mas isso não foi o pior. No mesmo encontro, Fernando Haddad chamou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de miliciano de toga. Como falamos ontem, no Brasil de hoje está cada vez mais fácil separar o joio do trigo e ver aqueles que insistem em dizer que o que é certo está errado e o que é errado está certo. Neste contexto, quem lutou contra os corruptos é que está errado. Por falar nisso, nesta semana, a deputada federal do PT, Maria do Rosário, teve seu carro roubado em Porto Alegre. Diante de antigos posicionamentos já da deputada em favor dos direitos humanos para delinquentes da sociedade, que, na opinião dela, seriam vítimas da sociedade, na internet, muitos não perderam a oportunidade e lançaram a pergunta: e agora? Quem é a vítima? E o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBC Brasil, que tem como objetivo mensurar a evolução contemporânea da atividade econômica do país, teve em setembro alta de 0,44% em relação ao mês anterior e terminou o terceiro trimestre com aumento de 0,91%, de acordo com dados dessazonalizados divulgados pelo Banco Central. O chefe de divisão de estudos regionais do hemisfério ocidental do Fundo Monetário Internacional, Jorge Roldos, afirmou que há indícios suficientes que sustentam previsões melhores para o crescimento no Brasil em 2020. Segundo ele, o fundo projeta que a atividade voltará a acelerar já no último trimestre deste ano. São muitos os sinais, e muito bons os sinais, que o Brasil está em franca recuperação econômica. Vimos ainda esta semana o excelente avanço do mercado imobiliário na capital paulista, metrópole São Paulo, e em outras grandes metrópoles do Brasil. E isso é um indicativo também para as demais cidades do interior. Novos lançamentos aquecendo a construção civil, dados indicam que empréstimos no setor imobiliário avançaram em até 80% em relação ao ano passado, e assim as corporações do setor imobiliário tiveram ações valorizadas em até 45%.
e assim também fôlego para novos investimentos, como lembrou o querido jornalista Alexandre Garcia. A maior construtora da América Latina teve o melhor resultado da sua história no segundo trimestre deste ano. E isso representa crescimento, geração de empregos, todos saem ganhando. E tem também a estabilidade de preços, inflação controlada, em baixa, que a gente sente lá no supermercado. Parou aquela onda de aumentos sucessivos que vimos nos últimos anos. E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, aproveitou mais uma oportunidade para alfinetar a Rede Globo. No Twitter, acompanhando um vídeo, ele escreveu: coletiva de imprensa, Rede Globo Marinho chega atrasada, mais perdida que cachorro em dia de mudança. E ainda quer sentar na janelinha. Rede Globo acabou de chegar, chegou atrasada, está mais perdido que cachorro em dia de mudança. Olha lá, filma lá. Alguns serão aperfeiçoados, outros serão atualizados, virão novos programas e novas propostas. E durante esse feriado da proclamação da República, o presidente Jair Bolsonaro, pela manhã, entrou de surpresa em uma padaria no Guarujá, onde tomou café. Fala, Mico! É nóis! Inaugurando a nossa padaria. Tem aqui, pronto. Aqui, não, tem mais aqui. Já deu aqui. Tudo bom? Aqui, ó. Já deu. Inaugurando. O senhor gosta de tomar o quê? Vai tomar um café. Eu não gosto de café, não. Aqui, ó. Qual é o teu time de futebol aqui? Santos. Amanhã vamos bater no São Paulo amanhã, não vamos? Vamos bater no São Paulo. Aqui não é São Paulo. Pode pegar aqui. Vai acabando os motivos. Inaugurando com a presença do Bolsonaro essa semana aqui. Tá inaugurando aqui, inaugurando essa semana aqui. Eu vim aqui só pra inauguração mesmo. Aí, ó. Contratou aqui pra ser o garoto propaganda aqui. Vem cá. Nossa padaria, estamos vindo do interior aqui, estamos inaugurando com a presença do nosso Eu quero receber o cachê depois, hein? Pode deixar, eu vou entregar lá. Eu como caro, hein? Bolsonaro também respondeu a jornalistas no Guarujá e recebeu o carinho dos moradores. Ainda, o presidente esteve no Forte dos Andradas, no Guarujá, onde visitou e tirou fotos com integrantes da Marinha do Brasil. Neste sábado, o presidente confere o clássico entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro. Placado, nosso amigo? Aí, ó, 4x4, aquele cara acertou. E na reflexão de hoje, trazemos um texto do reconhecido professor e antropólogo Luiz Marins, onde ele comenta aspectos importantes do nosso país, mesmo diante das coisas que nos inquietam e mesmo diante dos atos falhos de muitas das nossas lideranças ao longo dos anos. Veja o que ele diz. Tenho contatos constantes com investidores, professores, pesquisadores e consultores estrangeiros de todo o mundo. Todos são unânimes em descrever as enormes vantagens comparativas do Brasil em relação às demais nações do mundo contemporâneo. É importante ressaltar o termo vantagens comparativas, que faço questão de sublinhar para que não pensem os leitores e ouvintes que penso ser o Brasil um paraíso terrestre. Mas, ao compararmos nossas vantagens e mesmo nossa realidade, não há como não identificar uma série de vantagens comparativas que o mundo inteiro aponta, tais como termos um estoque genético riquíssimo, que estimula a adaptação e a tolerância. Temos a maior população de italianos fora da Itália, de alemães fora da Alemanha, de japoneses fora do Japão. Temos mais libaneses no Brasil do que no Líbano. E acrescento, temos os brasileiros desde sempre. Não temos problemas étnicos ou religiosos sensíveis. Não temos problemas de fronteira. Falamos um único idioma. Somos a 4ª maior democracia do mundo, com poderes que, embora muitas vezes falhem, são autônomos e independentes. Temos um setor do agronegócio capacitado para alimentar o mundo.
Num mundo carente de água, temos em nosso território os 2 maiores aquíferos do mundo. O maior deles tem água subterrânea capaz de alimentar o mundo por 250 anos. Temos um mar territorial com 8.000 quilômetros de costa capaz de alimentar milhões de pessoas. Temos um dos melhores sistemas bancários do mundo, um dos mais robustos sistemas de seguros, uma forte estrutura de bolsa de valores. Isso tudo sem falar da exuberante natureza e da ausência de grandes cataclismos como vulcões, terremotos e eventos naturais de grande escala. E a violência, e a corrupção, e a pobreza, e os problemas na saúde e na educação. Ora, embora tenhamos também muitos problemas, ainda assim, comparando, é raro encontrar um país hoje do tamanho e das oportunidades do Brasil que não tenha violência, corrupção, mazelas e problemas tão sérios como os nossos. Precisamos acreditar mais para construir mais. E o mais importante é que estamos no caminho certo. Pense nisso. Pense Brasil, nesta data de feriado nacional, 15 de novembro, dia da proclamação da República. Que Deus abençoe a você, a sua família, que Deus abençoe a nossa grande nação brasileira. Um bom final de semana a todos e até a próxima edição do jornal Folha do Brasil. Contamos com o seu compartilhamento, com a sua inscrição e também clique em Seja Membro.